Obrigado, Jesus. Estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouco daquilo que Deus colocou no nosso coração. Mais uma semana de alegria, de que nós estamos vendo o agir de Deus em tudo aquilo que nós estamos fazendo. Eu queria fazer uma oração especial hoje em prol da minha mãe, que está no hospital lá no Brasil. E eu sei que a trajetória de vida dela, 85 anos de idade, Deus tem reservado muitos momentos bons e ruins na vida do ser humano. Então esse é um momento que inspira para nós, filhos e filhas, estamos ligados em orações para que Deus possa fazermos os nossos corações confortar e se consolar com alegria, da certeza de que Deus está no controle da vida da minha mãe. Quero pedir a Deus em oração por ela, quero orar também pelo Brasil, pelo excelentíssimo juiz, pela doutora Janaína, enfim, por todos que estão incluídos hoje em colocar uma moralização, e nós vemos as leis operarem no Brasil, como nós estamos vendo serem feitas por aqui, e Deus tem grandes coisas a fazer, Ele começou a fazer uma obra em nossas vidas, e Ele vai levar efeito. Antes de nós lermos o final da história de Gideão, para nós encerrarmos o momento de Gideão, nós vamos fazermos essa oração em agradecimento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celeste que está no céu, te louvamos, te bendizemos, te engrandecemos, te glorificamos, te rendemos graça pela sua bondade, sua misericórdia, sua fidelidade. Deus, oro pela minha mãe que está no hospital nesse momento, que o Senhor possa estar consolando, confortando, Senhor, e curando aquelas enfermidades, jogando por terra todo o impedimento, para que nós possamos ver o agir do Senhor em nosso meio. Prepara nossos corações com alegria, que o Senhor envie um anjo dos céus nesse exato momento lá naquele hospital onde ela está, para mostrar que o Senhor é Deus e pela oração do justo ela surte efeito, porque o Senhor é Deus de promessas, o Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus que faz. Nós cremos pelo poder que há no nome do sangue de Jesus, e o Senhor há de levantar uma geração forte em cima do jejum e da oração para fazermos a diferença. Obrigado pela tua presença em nossas vidas, por esse momento, pela Life Church, pastor Steve, e as maravilhas que o Senhor está operando em nossa volta. Obrigado. Apresento também o juiz, o doutor excelentíssimo juiz Sérgio Moro, a doutora Janaína, e aquele processo que está se tramitando no Brasil, que o Senhor possa estar usando e levantando uma geração, um povo forte, para que não recue agora, que nós possamos seguirmos para frente e adiante, para nós vermos que o melhor do Senhor vai acontecer, porque os tempos estão passando e Jesus está voltando. Que o Senhor esteja nos preparando, nos mostrando o valor de uma conversão, mostrando o valor de uma cidadania, que nós possamos exercermos uma função. Graças nós te damos por tudo. Oramos lá pela África, pela Ásia, pela Coreia do Norte, enfim, pelos continentes europeus, onde a tua palavra está sendo pregada e o povo está sendo perseguido. Que o Senhor possa estar enviando providências, que o Senhor possa estar ajudando o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, que está sofrendo a perseguição, que está com fome, que estão sendo mortos, que estão sendo mutilados por causa da tua palavra que está surtindo efeito hoje nos quatro cantos da terra. Deus de Israel, nós somos gratos por Jesus, o Espírito Santo pela Bíblia e por tudo que o Senhor nos deu, está nos dando, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria ler aqui no livro de Juízes, no capítulo 8, né, onde nos diz aqui: Gideão recusa a governar, faz um éfode e morre. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho do teu filho, porquanto nos livraste da mão dos medianitas. Porém Gideão lhe disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Disse-lhe mais Gideão: uma petição vos farei, dai-me cada um de vós um pendente do seu despojo, porque tinha pendente de ouro, porquanto era um ismaelita. E disseram eles: de boa mente e os daremos. E estenderam a capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi-se o peso dos pendentes de ouro, que pediu 1.700 ciclos de ouro, afora as aloetas e as cadeias, e as vestes de púrpura que traziam os reis dos medianitas, afora as coleiras que os camelos traziam no pescoço. E fez Gideão um éfode, e pô-lo na cidade de Ofra, e todo Israel se prostituiu após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa.
Assim foram batidos os medianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais se levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi-se Jerubaal, filho de Joás, habitou em sua casa, e teve Gideão 70 filhos que procederam dele, porque tinha muitas mulheres, e sua concubina que estava em Siquém lhe deu também um filho, pôs-lhe por nome Abimeleque. Gideão teve 71 filhos. Depois da grande vitória que ele teve sobre os medianitas e os amalequitas, depois de ele ter libertado Israel das mãos fortes do mal, Gideão, o povo se reuniu e veio a Gideão pedindo para que ele exercesse aquela função de governar aquele povo. Nesse momento, quando eu li essa palavra, que eu estava meditando por esses dias, eu comecei a pensar comigo. Gideão tinha uma responsabilidade a mais e um privilégio. Ele não soube exercer aquele momento desse privilégio e resolveu fazer um éfode. E esse éfode, nós vamos dar uma voltada aqui um pouquinho. Esse éfode nada mais, nada é as vestes sacerdotais. Esta, pois, são as vestes que farão um peitoral e um éfode. Está em Êxodo 28, no versículo 4. Esta, pois, são as vestes que farão um peitoral, um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, e uma mitra, e um cinto. Farão, pois, vestes santas a Arão, teu irmão, e seus filhos, para que me administre o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, e o pano azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino, e farão éfode de ouro, e de pano de azul, de púrpura, de carmesim, e de linho fino torcido de obra de esmeralda. Terá duas ombreiras que se unam às suas duas pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada do éfode que estará sobre ele será da sua mesma obra de ouro, de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. Tomará as duas pedras sardônicas e lavrará nela o nome dos filhos de Israel. Esse era o éfode em que Gideão se prontificou a fazer. Então Gideão se prontificou a fazer um éfode porque ele tinha pegado e sabia que esse éfode era algo em que os homens que eram separados dos sacerdotes eram os homens em que Deus tinha separado para essa finalidade. Então, por Deus ter separado esses homens para essa finalidade, esse éfode nada mais era do que a presença de Deus e nas vestes em que o sacerdote se vestia, ele trazia aquela comunhão pessoal e o próprio Deus se encarregava de colocar aquela responsabilidade diante da sua população, diante do seu povo. Então, irmãos, quando eu passei a meditar nesse momento de Gideão, eu vi que o erro que Gideão cometeu foi um erro de tamanho grotesco, porque as provas que ele fez a Deus e que Deus mostrou para ele, elas foram suficientes para que Deus mostrasse para ele que ele tinha sido separado para aquela finalidade. Mas depois da vitória conseguida e nos últimos estágios que ele matou os reis dos medianitas, que foram os últimos, ele simplesmente disse para o povo que não iria governar sobre o povo, porque Deus iria governar. E esse éfode Gideão fez como se fosse um símbolo da conquista que ele tinha feito. E o problema é que esse éfode tirou a Gideão, eles colocou esse éfode como um símbolo, e o povo se prostituiu, porque o sacerdote, o povo não tinha um sacerdote, só tinha o éfode. Então, por ter somente aquele éfode, não era suficiente. Então o povo ia aonde estava aquele éfode e buscava ali uma adoração, uma oração,
e saía dali, caía para os pecados, caía para os lados errôneos. Então esse foi o erro que Gideão cometeu, por não ter se prontificou a governar o povo como realmente ele deveria. Então ele se acovardou de uma maneira em que esse éfode se tornou um símbolo, um símbolo de adoração. Então todo o povo passou a adorar aquele símbolo, e o povo se desviou da presença do Senhor. Então, irmãos, esse erro que Gideão cometeu levou-se ao extremo, porque se ele tivesse pensado nas consequências, no que veria para frente, eu tenho certeza que ele teria repensado. Nesses 70 filhos que Gideão teve, e 71, Abimeleque nasceu em Siquém. E Siquém era uma cidade circunvizinha, que ele estava nas imediações. Então Abimeleque, por não fazia parte daquele povo, da origem, de todos os familiares, de toda a linhagem de Gideão, porque ele nasceu de uma cidade diferente, não tinha aquele apego aos irmãos, aos seus familiares, aos restantes dos irmãos dos filhos de Gideão, aos 70. Então esse Abimeleque voltou ali para Siquém, para a casa da mãe dele, a parentela, e pediu, e começou a fazer um questionamento se eles queriam que os 70 filhos de Gideão governassem sobre eles, ou se apenas um homem. E ele lembrando que eles eram todos do sangue e da carne, da mesma carne, eram todos parentes, eram todos irmãos daquela origem. Então o povo se voltou para Abimeleque, no capítulo 9 de Juízes. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes toda a geração do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos ao ouvido de todos os cidadãos de Siquém, qual é o melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou vossa carne e irmão. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca de perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou para Abimeleque, pois disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata cada de Baal-berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram, e veio à casa de seu pai em Ofra, e matou os seus irmãos e os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém, junto a um filho menor de Jerubaal ficou, porque se tinha escondido. Então esse Abimeleque matou os 70 irmãos, e foi à cidade de Ofra e matou toda a parentela dele para governar. Então aquele mal que Gideão cometeu de ter feito aquele éfode, de não ter escolhido um sucessor para poder fazer o sacerdócio, de apresentar ao povo, quando o povo pediu a ele que governasse, ele não quis. Então ele trouxe aquele problema sério. Esse Abimeleque acabou matando todos os seus familiares. Então, irmãos, nós vemos e nós entendemos de que a obra de Deus, eu vou ler aqui umas referências que falam a respeito desse éfode. Esse éfode era provavelmente uma cópia da parte das vestes externas do sumo sacerdote quando oficiava perante o Senhor. É provável que Gideão fez tal éfode com boas intenções, como memorial do êxodo de Israel na obra de Deus. No entanto, esse éfode não foi autorizado por Deus, vindo a ser objeto de veneração e exaltação a Gideão e aos feitos de Israel. Esse ato idólatra trouxe uma ruína espiritual à nação, e os familiares de Gideão. Podemos aprender desse erro trágico de Gideão que exaltar e glorificar a igreja, as instituições ou líderes humanos de grande influência resulta em corrupção, morte espiritual. Quando quisermos fazermos algo na casa de Deus, devemos antes orar pedindo sabedoria para Deus, prevermos possíveis efeitos que possam causar grandes danos ao reino de Deus. Abimeleque matou os seus irmãos.
Esta grande tragédia na família de Gideão foi o resultado de sua poligamia. Abimeleque, seu filho nascido de sua concubina, em Siquém, posteriormente matou 70 irmãos seus. Gideão era um líder capaz no campo, na batalha, mas não no lar. Deus, porém, atribui grande importância à família no novo concerto. Deus ordena que ninguém seja dirigente do seu povo se não souber governar bem a si mesmo e a sua casa. Deus mostra de muitas maneiras e de forma clara e evidente de que o possível se torna possível quando nós fazemos algo, como o culto dessa manhã estava se relatando acerca da oração. E a oração, ela é algo que move a mão de Deus. Então, todas as decisões que nós temos que tomar, tudo que nós temos que fazer, nós temos que estarmos embaixo da oração. Porque a oração, ela surte efeito onde nós não esperamos. Essa semana aconteceu algumas coisas na ida do trabalho que eu fiquei assim um tanto alegre. Parando no posto de gasolina de manhã cedo, uns 50 motoqueiros que ali estavam no posto de gasolina se abastecendo para viajarem. Então aqueles motoqueiros, eles pararam juntos ali em oração, começaram a orar no meio da rua, 8 horas, 7h30 da manhã, começaram a orar. Certa vez eu estava na casa de um pastor, aí esse pastor saiu para resolver algo comigo, a esposa e o outro irmão, e quando nós estávamos saindo da casa, aí eu falei, pastor, ora a Deus primeiro, porque a oração, Deus ouve a oração. E o pastor, não, estamos com pressa, não, Deus abençoe essa viagem. Uma oração relâmpago que o pastor fez. Quando nós entramos no carro ali, e quando ele deu uma ré para sair na rua, ele morava de frente de uma rua, um cruzamento, um carro veio a toda velocidade, avançou o sinal vermelho, e na minha direção, do lado que eu estava, o carro ia me pegar pelo meio. Então quando chegou aquele carro na porta onde eu estava, aquele carro foi jogado para o lado, mas não encostou em nós. Não encostou no nosso carro. Ele foi jogado para o outro lado. Na direção que ele vinha para me pegar logo no meio ali, do lado que eu estava. Então aquele carro ele foi jogado para o lado. Aí o pastor começou a ficar vermelho e gritando dentro do carro. E eu olhei para ele, olhou para mim, a esposa dele, outro irmão. Aí ele falou, foi a oração relâmpago. Então, irmãos, a oração, Deus ouve a oração. A oração, ela é fruto da espiritualidade naquilo que Deus tem que produzir e vai produzir. Quando nós colocamos a nossa fé em ação, a oração, ela é o combustível que chega até os céus. E eu sou grato a Deus por esse momento que Ele está nos proporcionando, por essas maravilhas, por ter chegado até aqui e ter visto todas essas maravilhas que Deus fez. Muitas dificuldades e muitos momentos difíceis. E nessa dificuldade, nesse momento difícil, nesse caminho dificultoso que eu tenho passado para chegar até aqui, eu tenho trafegado embaixo de jejum e de oração, e Deus tem me mostrado o valor. Então, assim como Gideão tomou uma decisão errada, fez algo errado, eu não quero tomar uma decisão errada amanhã, que possa comprometer o meu ministério na minha vida. Porque o que Deus tem de fazer e há de fazer, nós temos que pensarmos embaixo das diretrizes da vontade do Senhor e buscarmos em oração para que Ele possa respondermos às nossas necessidades. Porque as nossas necessidades, Ele sabe que nós precisamos. Basta nós confiarmos. E esta confiança em Deus, a cada dia ela vai se aumentando, porque Ele começou a fazer uma obra, Ele vai levar efeito. Eu sei que o momento que está passando minha mãe ali naquele hospital, Deus vai mostrar que Ele tem sido Deus. E tem mostrado para ela, em sonhos, tem mostrado para ela pessoalmente, aos olhos dela, muitas maravilhas. Assim como para mim também, eu tenho visto muitas coisas, muitas maravilhas no mundo espiritual. Tenho visto coisas que aos olhos humanos se dizem que é impossível. Então eu tenho visto com os meus olhos humanos um sobrenatural que Deus tem me mostrado. Então, um determinado tempo, mais para frente, eu vou falar com relação a isso. Porque eu vinha aos Estados Unidos atrás de um propósito.
E essa minha meta está sendo alcançada. E Deus tem me mostrado esse valor. Então, todo esse processo que nós estamos vendo hoje, ali no Brasil, e a forma em que Deus está trabalhando, eu quero fazer até um apelo a toda a população, de que vamos intensificar e tomar cuidados, porque daqui para frente o inferno está em alvoroço, está se estribuchando o inferno para poder desmerecer o valor do povo do bem. Então nós não devemos recuarmos agora, devemos irmos para cima, porque daqui para frente muitas coisas boas vão acontecer, mas tem muitos planos malignos do diabo, assim como você tinha no juiz Sérgio Moro, a doutora Janaína, e nós temos que tomar muito cuidado, porque o inimigo não está satisfeito e planeja algo macabro, porque quando Deus entra para fazer a justiça, ela começa a acontecer e o inferno se torna em alvoroço. Então eu peço a todos que nesse momento nós possamos unirmos as nossas forças em orações, aqueles que querem ver os seus filhos e os seus netos numa geração próspera, num país onde todos têm a mesma igualdade, porque o nosso objetivo, o nosso sonho é lutar por igualdade pessoais para todos, porque assim como temos exemplo nos Estados Unidos, nós queremos ver esses exemplos no Brasil também. E eu sei que Deus começou fazendo a obra, Ele vai levar efeito. E glorifico a Deus por esse país. Tem um canal de televisão aqui que mostra sobre uma propaganda, um programa de televisão aqui, que os problemas de casais que vai até esse locutor dessa emissora, e ali ele faz aquele programa, ele faz ali um debate, mas já com um envelope na mão dos resultados dos exames que foram feitos, né, na cadeira da verdade, porque as pessoas quando falam a verdade ou quando falam a mentira, passam naquela cadeira ali e ali se detecta 99% que está falando é verdadeiro, é verídico ou falso. Então isso tem me chamado muita atenção, porque é onde nós devemos seguirmos um exemplo das coisas boas, porque Deus tem coisas grandiosas a fazer no nosso meio e precisa de nós como os instrumentos nessa terra para mostrarmos o valor. Eu sou grato por essa oportunidade e eu sei que na próxima semana, se Deus assim permitir, aqui estaremos mais uma vez e vamos elevar em oração para que Deus possa continuar fazendo a obra que Ele começou em nossas vidas e mostrarmos que esse valor que Ele colocou em nós vamos levarmos a efeito. E o Brasil pode esperar, e o mundo pode esperar, de que Jesus está voltando e vai resgatar um povo lavado e remido para as boas obras desse tempo vindouro, porque Jesus fez uma promessa de que Ele viria e Ele vai voltar para levar uma igreja, que nós possamos estarmos apercebidos e possamos estarmos atentos e unidos, porque unidos somos mais fortes, e se nós somos mais fortes, nós vamos elevar-nos em nossas orações, porque Deus começou a fazer uma obra e Ele vai levar efeito. Eu sou grato pela essa oportunidade, pelo pastor Steve, pela Latioso, pelo Luiz, a você e as pessoas que rodaram estão em nossa volta, porque eu sei que o Senhor é Deus e o Senhor promete e o Senhor cumpre. Deus de Israel, obrigado. Oro mais uma vez pelo Brasil, pela população, pela minha mãe, pelos nossos irmãos da fé, por todos os continentes europeus, da Ásia, que o Senhor possa estar trabalhando e mostrando pelo Teu Espírito Santo que a Tua vontade há de prevalecer. Deus de Israel, obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celeste que está no céu, te louvo, exalto, te engrandeço, te glorifico, te rendemos graça. Por ontem, por hoje, pela Tua graça, bondade e misericórdia, oro por todos os objetivos, os propósitos, as campanhas, orações que nós fizemos, que o Senhor possa estar nos ajudando a entendermos a Sua vontade. Obrigado por esse dia, obrigado, Senhor, oro por todos os irmãos, aqueles que não são ainda, que querem aceitar a Jesus, onde estão chegando a essa mensagem, que se quiser aceitar Jesus, é o apelo que nós fazemos, levante a sua mão direita e confesse com o seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, que nasceu da Virgem, que morreu e que ressuscitou no terceiro dia e que morreu pelos nossos pecados. Que Jesus possa estar recebendo e procure uma igreja mais próxima para fazer essa comunhão, para oficializar o seu voto de aceitação ao Senhor Jesus. Eu sou grato pela Tua palavra,
que ela corre sobre a terra e vai correr até Jesus voltar, e todas as coisas que nelas estão escritas vão acontecer para glorificar e exaltar o seu nome. Obrigado, Deus de Israel, por ontem, hoje e amanhã e para todos sempre, em nome do Senhor Jesus.